Olá, o meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na assistência P3E todas as quintas-feiras e é com alegria que trago mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas meditações. Hoje nós iremos estudar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E aqui Kardec registra as palavras de Jesus, que eis que um doutor da lei levantou-se, lá onde estavam todos reunidos e Jesus com esses doutores da lei, ele chega-se a Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus amorosamente responde a ele: que está escrito na lei? O que você lê? Como lê? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então diz a ele: respondestes muito bem, faze isto e terás a vida eterna. Mas esse doutor da lei, ele queria mostrar a Jesus a sua justiça. Então, ele diz a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus responde a ele com uma parábola, chamada a parábola do bom samaritano. E esta parábola, ela diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando ele caiu na mão dos ladrões, e estes o despojaram e também o cobriram com pancadas e foram embora, abandonando esta vítima quase morta. E aconteceu, relata Jesus, que um sacerdote descia por esse caminho. Quando ele viu aquele homem todo machucado, ele resolveu passar a uma boa distância. Do mesmo modo, também um levita chegou a este lugar, viu o homem todo ferido, machucado, mas também optou por passar a distância. Porém, um outro homem, um viajante, um samaritano, que estava se dirigindo a uma outra cidade, viu o homem machucado e tomou-se de compaixão e aproximou-se então do homem ferido, curou-lhe as feridas e, vendo que ele estava muito mal, o colocou no seu próprio cavalo e o levou a uma estalagem. Depois de ter curado, colocado vinho e óleo e azeite nos ferimentos daquele homem que estava desmaiado. Passou uma noite cuidando deste desconhecido, porque ele sentiu compaixão daquela pessoa tão vilmente agredida. Na manhã seguinte, este samaritano toma por 2 moedas e oferece ao estalajadeiro, pagando a estadia e dizendo a ele: olha, o que você gastar a mais, quando eu retornar, passarei por aqui e saldarei a dívida, e cuida dele. Então,
Jesus pergunta ao mestre da lei: qual dos três você acha que foi o próximo daquele homem? E o mestre da lei respondeu: aquele que teve misericórdia do ferido. Então Jesus acrescenta em Lucas, lá no capítulo 10, de 25 a 37, vá e faça o mesmo. E quando nós refletimos sobre essa passagem que Jesus nos conta, percebemos que toda a moral que Jesus revela, ela se resume, na verdade, na caridade e também na humildade, ou seja, são duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Porque o que nós precisamos fazer para possuir a vida? Poderíamos fazer nós mesmos esta pergunta. A teoria espírita da vida eterna, ela tem início com Jesus a expressar-se de uma forma ardente este amor por Deus. Ele nos fala que nós o amaremos e devemos amá-lo de todo o nosso coração. Os espíritos, eles não deixam dúvidas quando dizem: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, vejamos, além do aspecto moral, a doutrina espírita abarca os aspectos espirituais em sua dinâmica de buscar em cada um de nós aquilo que já está estabelecido nas metas humanas, que é a felicidade. Porque a caridade ela é colocada como condição absoluta da felicidade. E esta felicidade futura, uma vida de egoísmo, vai levar a outras consequências que em si mesmas também é espiritual. Portanto, quando nós experienciamos zonas de remorsos, somente superáveis nas práticas fraternas da vida, sofreremos certamente o que fizemos outros sofrerem. A fé espírita, ela se estende com seus fundamentos a este ponto de vista da caridade como despreendimento total até da própria religião que se pratica, ou seja, religião e virtude não são, no caso, sinônimos, pois não é um homem de fé que dá cuidados ao homem caído, mas sim foi um samaritano, porque a evolução espiritual desse samaritano levou que, através da sua consciência, ele ajudasse aquele necessitado. E esta ligação com a totalidade, e ela passa então, esta consciência do samaritano, a emocionar-se com a criação divina. Portanto, a indiferença quanto à dor alheia é peculiar às consciências ainda primárias. O homem será salvo pela fé, mas, sobretudo, pela caridade. Na doutrina espírita nós encontramos
no homem que vinha da Samaria, o samaritano, que tido como herético, como não cumpridor da lei, mas que tem um amor profundo pelo próximo, acima da ortodoxia sem caridade, porque a fé sem obras é vã, escreve o apóstolo Tiago. E para nós melhor exercitarmos a nossa caridade, não podemos distanciar muito daquelas ideias quanto à forma que ressalvam sempre para o futuro a verdadeira interpretação das palavras de Jesus, mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a ideia da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. E neste julgamento supremo, quais são os condenados da sentença? Sobre o que se baseia este inquérito? Porque o juiz pergunta se o inquirido cumpriu com a sua finalidade, se observou mais ou menos esta ou aquela prática exterior. Esse juiz quer saber a ortodoxia da fé. Faz qualquer distinção entre aquele que crê de uma forma e aquele que crê de outra forma. Não, ele não faz, pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo. A caridade moral, ela consiste em vos suportardes uns aos outros, o que mais ou menos fazeis neste mundo inferior. Palavras no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13. Portanto, o objetivo principal sobre a caridade chega a nós através da obra divina. Se nós observarmos em nosso entorno, vamos perceber que tudo está em movimento, obedecendo aos imperativos da lei divina. Nós, espíritos imortais, também fazemos parte desse universo e temos um papel preponderante na obra divina, como elementos co-criadores, porque na natureza tudo serve, sem cessar, contribuindo para o equilíbrio universal. Temos individualmente funções que devemos desempenhar, tanto no nosso microcosmo, onde nós vivemos, como o local onde nós estamos inseridos, porque cada qual tem o seu ambiente em que está localizado e traz consigo as responsabilidades com os outros e também com Deus. Ou seja, podemos sempre auxiliar, contribuindo na obra de Deus. Irmã Joana de Ângeles nos traz um pensamento que ela diz: servir, pois, constitui honra, que a evolução intelectual no ser humano encontra ao ritmo da harmonia cósmica. E Emmanuel, o mentor do Chico Xavier,
sabiamente nos lembra que servir é a honra que nos compete. Quando o ser humano desvia-se desse ritmo universal, recusando-se ao serviço, deixa de aprender a viver o que representa uma estagnação, porque a troca de experiências em serviços fraternais constitui o recurso que permite o crescimento espiritual e a iluminação interior. Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Assim, meu irmão e minha irmã, que a paz e o amor de nosso Senhor se estabeleça no nosso íntimo, que possamos cada dia mais vivenciar a lei divina, praticando a caridade para com o próximo, como nos mostra Jesus nessa parábola do bom samaritano, mas também praticando essa caridade conosco, em nós mesmos. Que o amor possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos.